Hoje, nossa programação é de 1 hora e eu quero agradecer a esse aprendizado. Talvez seja, eu acredito que na maioria das partes dessa apresentação, seja apenas uma recordação para vocês. Quase tudo que vai ser dito aqui vocês já sabem. Só que nós demos uma concatenação nesses conteúdos. Então, de estudo, eu aprendi que dos vícios morais, os mais radicais são o orgulho e o egoísmo. Eles são as principais chagas da humanidade, e dos quais deriva todo o mal. Então, dessa forma, eles se constituem nos maiores obstáculos ao progresso moral. Então, de todas as imperfeições, o egoísmo é o mais difícil de ser erradicado. Por quê? Porque ele decorre da influência da matéria, das leis humanas falhas, da organização social e da educação inadequada. Isso. O egoísmo, ele se origina do orgulho. Há algumas citações de espíritos superiores que tratam o egoísmo e dizem que ele é filho do orgulho. Então, a primeira pesquisa, a primeira abordagem que eu faço diz respeito à lei de conservação, que, como a gente sabe, a lei de conservação é uma das leis morais que está lá nas leis morais do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Aí, nesse caso, eu recolhi de 3 questões do Livro dos Espíritos, a 702, a 703 e a 704. Então, está dito lá o seguinte, em resumo: o egoísmo nasce de um sentimento natural, qual seja, o instinto de conservação, que é lei da natureza. Todos os seres vivos, né, são dotados desse instinto de conservação, por um desígnio da providência, quando nos criou. Então, esse instinto de conservação, todos nós o sentimos. Isso há milênios, a partir de milênios, quando nós fomos criados, né? E o ser humano, ele sente o instinto de conservação de forma mais apurada, né, dependendo, inclusive, do seu grau de inteligência, né? Nos, ele é puramente maquinal, em outros, ele é raciocinado. Portanto, Deus criou o livre-arbítrio, nos dotou do livre-arbítrio, nos dotou da inteligência, do instinto de conservação e da necessidade de nós trabalharmos para empreendermos por nossa própria conta o nosso progresso. Daí tem a lei de progresso também do Livro dos Espíritos, como todos vocês já sabem, né? Mas Deus não nos criou egoístas nem orgulhosos, nem com essas inferioridades que a gente tem. Ele, como nós sabemos, nos criou simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém, com a condição de nós sermos perfectíveis, podermos nós próprios proporcionar essa perfectibilidade ou perfeição a nós, bem que é uma perfeição relativa, como nós sabemos. Então, nós estamos, assim, aptos para adquirir o conhecimento e a moralidade que nos falta. E em cada encarnação, como a gente sabe, a gente vai aprendendo, procurando subir um degrau na escada evolutiva. Mas todos nós procedendo do mesmo ponto de partida, como a gente está vendo, e já sabe, todo mundo já sabe, e nós
somos dotados dessa habilidade de progredir, além de Deus ter nos criado, como diz a Bíblia, a imagem e semelhança dele, ou seja, nós somos seres imortais, indestrutíveis. Então, nós é que nos tornamos egoístas, orgulhosos. Como é que isso se dá em nós, em cada um de nós? E quando a gente exagera e desvirtua o instinto de conservação. Né? Porque o egoísmo, eu aprendi um negócio interessante que eu vi. O egoísmo ele é bom em si mesmo, quando contido em seus justos limites. A exageração é que o torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, a julgar-se com mais direitos. E daí ele se melindra com qualquer que seja a observação, que seja para ele repensar o seu modo de ver, de agir, de fazer as coisas. E melindra-se com qualquer coisa. Que ele entenda aquilo, normalmente entende aquilo como uma ofensa aos seus direitos e à sua falsa sabedoria. Então, a importância que, por orgulho, essa pessoa se atribui, e não é diferente de mim, não, essa pessoa sou eu mesma. Então, essa importância que a gente se atribui, naturalmente nos torna egoístas. É isso? Então, eu vou dizer agora algumas características marcantes da personalidade ególatra ou egóica. Né? Essa pessoa, por todos nós, na medida eu mesmo, né? Nós temos a nós mesmos. Eu sou a referência. Meu ego, no meu ego a referência. Eu me basto. Eu sou autossuficiente. E o tempo todo centraliza a sua vida em si mesmo. Eu sou o tal, eu sou o bom. Essa pessoa privilegia interesses pessoais e imediatos em detrimento dos semelhantes. A gente já viu isso em algum lugar. Vive escravizada pelo apego excessivo aos bens materiais e aos poderes mundanos. E, dessa forma, torna-se vítima de si mesma. Não é interessante essa introdução? Agora, eu encontrei ainda no Livro dos Espíritos, passando para a segunda parte do Livro dos Espíritos agora, aquela questão que especificamente lá fala sobre o orgulho e o egoísmo. Vai das questões 893 até 917, como eu falei a vocês no início. Na 914, os espíritos nos ensinam que o homem se instrui acerca das coisas espirituais, que ele toma consciência de sua espiritualidade, toma conhecimento, ele tem uma ideia da sua espiritualidade, ele passa a valorizar menos as coisas materiais. Aí é quando ele começa já a pensar um tanto quanto, não só no aqui e no agora, não é verdade? Então, mas essa caminhada o homem empreende durante milênios, como a gente sabe, ao longo de séculos, seculorum, né? O homem é fustigado, graças a Deus, ele é fustigado atrozmente pelas dores e sofrimentos, que muitas vezes lhe parecem sem fim.
E então ele se vê, não sabe o que fazer. Aí ele diz: pronto, se Deus existe, eu vou apelar para ele, eu vou apelar para ele, eu vou pedir a Deus, a Jesus, outros santos, né, que obre um milagre para comigo, rapaz, eu mereço, eu preciso, né? Eu quero, e eu quero também a proteção deles, né? Assim como se fosse uma solução mágica, não estava dentro, num piscar de olhos, assim, não é? Então, para que isso? Para aliviar as suas dores, seu sofrimento, curar as suas doenças, resolver os seus problemas, livrá-lo dos perigos, não é verdade? E dos demais contratempos, inclusive de seus familiares e, o mais interessante, também, claro, né? Por que não? Dos seus negócios. Então, agora eu fui para obras póstumas. Tem uma que eu tirei de lá um pequeno extrato, se bem que tem lá em Ótimo, meus amigos, uma descrição de Kardec. Tá, muita coisa está no outro, está no Evangelho, está no Livro do Espírito, está na Gênesis, etc. Mas tem uma descrição fantástica sobre o orgulho e o egoísmo lá em Obras Póstumas. Todos nós sabemos que o livro Obras Póstumas ele foi lançado em 1880, ou seja, 11 anos depois da desencarnação de Allan Kardec, que se deu no dia 31 de março de 1869. Então, esse livro ele não foi publicado por Kardec, ele foi publicado por uns amigos de Kardec, sob a coordenação de Amélie Gabrielle Boudet, a sua digníssima esposa, né, que o ajudou muito nos seus estudos, nas suas pesquisas, né, durante a fase em que ele estava, logicamente, junto dela. Não é isso? Então, a Amélie assumiu a coordenação desse livro. Os amigos, então, pegaram com ela aqueles escritos de Kardec que não haviam sido publicados, que ela sabia de qual que já tinha sido publicado, que ela acompanhava aquilo tudo, pegaram aqueles rabiscos, aqueles esboços de Kardec, aqueles textos dele, aquelas coisas todas, juntaram tudo, fizeram uma sistematização e colocaram e editaram o livro A Gênese, como nome de... Aliás, A Gênese não, Obras Póstumas, como o nome está dizendo, Obras Póstumas, mas após a desencarnação do autor. Então, lá em Obras Póstumas está posto assim: para evoluirmos e nos destituirmos das mazelas morais, egoísmo, orgulho, vaidade, e etc. e tal, e também conquistarmos as virtudes, temos de encarnar muitas vezes. E olha que ninguém sabia ainda, né? E muitas vezes, é interessante pôr agora essa questão, e muitas vezes em condições muito diferentes umas das outras, até opostas. Para quê? Para que a gente vá adquirindo ao longo dessas existências mais experiência, né? E quando a gente reluta em desenvolver o sofrimento bate mais forte, a senhora dor tenta nos acordar. É um apelo, o último apelo de Deus para ver se a gente acorda, né? Então, aí a gente encarna em situações muito diferentes. Uma hora a gente vem como pobre, outra hora a gente vem como rico, uma hora a gente vem como negro, outra hora a gente vem como branco, uma hora a gente vem como no sexo masculino, outra hora no sexo feminino, né? Muita hora a gente vem destinado a ocupar altos cargos na hierarquia social, outra hora a gente vem sem qualquer cargo, né? Numa fase de muita simplicidade mesmo, né? Às vezes até falta de escolaridade naquela encarnação, bem entendido, né? Então, também está lá em Obras Póstumas, né? Quando compreendemos quem somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde é que nós vamos,
depois dessa passagem aqui pelo planeta Terra, não é verdade? Então, nesse momento, quando a gente tem essa compreensão de que a vida começa a ganhar um sentido para nós. Aí nós nos lembramos de Jesus. Quando Jesus, em suas maravilhosas explanações, especialmente nos seus exemplos grandiosos, exemplos de vida eterna, ele sempre se reportava à vida futura. E ele muitas vezes dizia, né, que aqueles ensinamentos, se não a gente não observasse que as recompensas que eram prometidas, vamos assim dizer, ao ser humano seriam, ou ele teria lá no mundo espiritual. Muitas vezes ele falou inúmeras vezes sobre isso, se referindo a isso, né? Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Né? Quando ele foi inquirido por Pilatos, ele disse isso. Pilatos perguntou, tu és rei? Ele disse, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu teria defensores que me tirariam dessa situação, né? Ao qual me submeteram. E eu me submeti resignadamente, porque sabendo do meu objetivo maior. Jesus, então, ele testemunhou, não podia ser diferente, logo a partir da ressurreição dele, depois ele apareceu a Maria de Madalena e aos apóstolos no cenáculo, né, lá, e apareceu durante ainda muito tempo aos apóstolos, certo? Parece, assim diz a Bíblia, que ele apareceu durante 3 meses aos apóstolos. E depois disse, eu vou cuidar de outros assuntos. Também ele é o governador do planeta Terra. Então, veja, quando nós temos essa compreensão, né, quem somos nós? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que me espera depois dessa encarnação? Então, a partir daí, quando o homem, esse sentimento vai realmente descendo nele, se consolidando nele, pouco a pouco, né? A personalidade tende a desaparecer, a personalidade dele. Ele começa a dar abertura em sua mente para ver no mundo existem outras pessoas que são tão necessitadas quanto ele, minha gente, não é? Então, pessoas também que sofrem, que precisam de afeto, precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de amor, não é verdade? São pessoas necessitadas, que têm as mesmas necessidades minhas, que sofrem como eu, gente. Elas são carentes de entendimento, né? E aí passa a ver essas pessoas não mais como antagonistas ou adversários, né? Então, nesse contexto, o egocentrismo, é bom que se diga, o egocentrismo começa a ser vencido, porque nesse momento o homem já começa a se conscientizar da necessidade imperiosa de combater o egoísmo em si mesmo, né? Então, ele, a partir disso, ele já tem essa consciência de que existe nele, claro, algo além da matéria, e ele aí começa a se preocupar com a sua sorte após a morte, e aí então começa a dar os primeiros passos no sentido de diminuir o seu orgulho, a sua autossuficiência, ter um relacionamento mais adequado, mais amistoso com as pessoas, mais amigável, mais construtivo. Ele começa a entender que sem os outros nós não conseguimos fazer as coisas. Sem a interação, essa interação maravilhosa, nós estacionamos, nós não aprendemos.
nós não somos ninguém sem os outros. Não é verdade? Como é que a gente vive sozinho? Como é que a gente vive sozinho? Depois que a gente morre, o corpo da gente, quem é que vai cuidar dele? Então, precisamos de pessoas. É preciso dar o cuidado às pessoas, porque nós sempre estamos a precisar desse cuidado, né? Então, quando o homem ainda está ainda pouco consciente disso, essa condição maior do ser humano ainda não está bem consolidada dele, isso demora milênios, meus amigos. E normalmente é isso. Né? E aí, o que acontece? Quando ele pede a Deus aquelas coisas mágicas, né? O que acontece? Quando elas não são atendidas, o que acontece? Ele reclama de Deus, ele blasfema, ele acusa a Deus, ele acusa as outras pessoas pelo insucesso, por não ter conseguido, Deus não ouve ele, se Deus existisse, começa a blasfemar, não é verdade? E aí, nisso tudo, ele mistura as coisas e pensa coisa do tipo assim. Ele agora, preocupado com a salvação da alma dele, ele diz, eu vou me conectar com o Senhor, eu preciso ir a um templo, orar, não é? Aí começa a observar algumas coisas que são ditas, né, nessas casas, tal, e tudo começa a se interessar um pouquinho, até 1% dos seus 100%, ele já dedica para as coisas espirituais, né? E aí, ele então, muitas vezes, a grande maioria, essas pessoas que somos nós, fomos nós e somos nós, talvez ainda, quem sabe, né? Talvez eu me enquadre nisso, eu talvez não me enquadre mais não, porque há um momento em que as pessoas pensam que, independente, basta eles fazerem isso, é suficiente para serem salvos, não é verdade? E que basta dizer na hora da morte, Senhor, eu tenho fé em Ti, e eu tenho certeza que eu vou ser salvo, vou para o reino dos céus, né? Então, nessa escalada existencial, o homem continua a perceber em cada encarnação novas oportunidades. Só que ele vem com aquelas mesmas condições providenciais, com aquele karma, né? Aquele somatório de problemas que ele criou, de agressões que ele cometeu à lei de Deus, à lei de justiça, de amor e de caridade. E vem com aqueles mesmos paradigmas. E o que acontece? Continua a não procurar. Aí ele ainda continua a relutar em buscar forças em Deus, forças para ele agir, forças em Deus, e acreditar que ele tem força e que ele pode fazer a sua parte bem feita. Daí, desde algum tempo, é que ele vai se convencer de que daquela frase célebre do Evangelho, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, né? Então, nesse momento, ele começa, ele se conscientiza dessa sua transformação moral. Então, agora vamos para o Evangelho, nós temos ainda 5 minutos, é muito pouco tempo, né, para conversar com você, mas depende da interação. Então, segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, então, quando ele essa ideia diz Hahnemann, no Evangelho do Espiritismo, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade ele se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para ser extirpado. Eu não tenho ainda essa condição. Compenetrai-vos, pois, Hahnemann nos chama a atenção de que o homem se considera vicioso porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode, de outro modo não existiria para ele a lei do progresso. E agora Emmanuel, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, essas 2 passagens que eu vou ler, ele diz assim, Emmanuel, agora Emmanuel nos chama a atenção à responsabilidade imensa nossa, né, que é assim, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. O antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que é o egoísmo, se deve
atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos nós cristãos devemos apontar todas as nossas forças, todas as nossas armas, toda a nossa coragem. E ele diz assim, coragem, eu quero enaltecer e dizer aqui de forma muito forte que essa coragem dela nós necessitamos. Cada um necessita para vencer a quem? Os outros, não, vencer a si próprio, né? Vencer a nós mesmos. Então, cabe a vós, a nós, né? Promover o cristianismo a realmente aquela situação, né? De fazer que a Terra exista pessoas melhores, né? Pessoas moralizadas, evangelizadas. Então, ele diz assim, expulsai da Terra o egoísmo para que ela possa subir na hierarquia dos mundos, né? E que a gente deve empregar todos os esforços para também sermos co-criadores, né? de Deus e de Jesus nessa caminhada, porque o Espiritismo, ele é o que nós fizermos dele, cada um de nós, a nossa responsabilidade é enorme, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós estamos chegando ao final, vamos fazer o fechamento. Então, o homem, o que acontece ao longo da história é que o homem, né, os grandes heróis da pátria, da nação, são os grandes vencedores de quem? Dos outros. Vencedores dos inimigos. E agora, meus amigos, esse paradigma precisa ser atualizado. A grande vitória agora, a gente precisa entender que a grande vitória agora não é vencer os outros, é vencer mesmos. Né? Nós saímos como vencedores de nós mesmos, gente. O grande inimigo está em nós. Não é verdade? Então, para a gente concluir, para a real implantação desses magnos propósitos, é isso? De nós realmente nos reformarmos moralmente, não é verdade? Nós precisamos de 3 coisas, mas tudo voltado para nós, nada com os outros. Aquela mania de querer reformar os outros, o mundo é a sociedade, não tem nada disso. Nós. A sociedade somos nós, o mundo somos nós. O progresso parte de nós, a paz também, tudo é de nós. Depende de nós. Então, para que a gente empreenda realmente essa luta titânica para conseguir essa condição de espíritos mais evoluídos, capazes de chegar, de permanecer na Terra, no caso, durante essa transição planetária, que a gente sabe que vai demorar ainda milênios, talvez, um milênio, talvez, mas que está em curso e não é coisa séria, é para valer. Né? Então, já estão sendo, como a gente sabe, já estão sendo excluídos da Terra aqueles que são rebeldes e são obstinados no mal, atrapalhando o progresso da Terra. E estão chegando, conforme a Kardec já diz lá na Nova Era, lá na Gênese, que estão chegando, desde aquele tempo, uma pleiade de espíritos superiores para incentivarem, ajudarem a nós no desenvolvimento, no crescimento e na elevação da Terra ao mundo de regeneração. Né? Então, é preciso, finalmente, que a gente sedimente em nós 3 pilares: a fé, a paciência e a resignação. A fé, o que é a fé? A vontade de querer se modificar. Eu tenho fé, mas a minha fé é raciocinada, gente. A fé raciocinada. A paciência, para entender que essa transformação não é da noite para o dia, saindo dessa fase, é preciso sair, não é? Mas ela se faz passo a passo, passo a passo.
de uma forma até no nosso ritmo, no ritmo de cada um, não é verdade? E a resignação é o entendimento, a aceitação não passiva, mas a aceitação ativa de que, não é, em que pese esses altos e baixos que nós todos experimentamos, mas nós temos essa resignação que com certeza que está baseada na nossa fé e na nossa certeza de que vamos atingir esse objetivo, mas de forma precisamos nos resignar para não desistir, não esmorecer, não enfraquecer, né? Não ser vacilante, ok? Então, essa batalha conosco mesmo, com certeza nos conduzirá ao aprimoramento moral e espiritual, e dessa forma nós conquistaremos a tão almejada felicidade futura. Essa deve ser a nossa atitude, tá certo? Porque, finalmente, eu vou dizer a frase final dessa primeira parte. Jesus, nesse momento, eu imagino o que eu imaginei. Jesus está a me perguntar, ô Zé, e agora, José? É nessa encarnação, rapaz, que tu vai acordar realmente para tomar essa decisão aí, para vencer a ti próprio e realmente resolver, de uma vez por todas, progredir, evoluir, crescer e amar os semelhantes. É nessa encarnação? Ou ainda vou esperar quantas encarnações para que tu resolva e faça isso, né? Aproveite muito bem a tua encarnação. Então, gente, muita paz para vocês. Muito obrigado pela atenção maravilhosa, né? E eu espero que a gente possa interagir, tá certo? Da forma mais tranquila com vocês, tá certo? Se eu não souber alguma coisa, eu peço a vocês, eu vou procurar, vou pesquisar, né? E passar a resposta depois para a nossa querida amiga Sônia. Um beijo a todos vocês. Até já. É isso?